Eu te chamo para um bate-papo sério e a gente vai aprender muito. A gente fala sobre depressão e insônia. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão já atinge hoje cerca de 350 milhões de pessoas em todo o planeta. Gente, olha que número, 350 milhões de pessoas sofrendo com depressão. Não é à toa que já é a maior causa de afastamento do trabalho e deve ser a primeira, infelizmente, até 2020, tá? Essas são as estimativas, que não são boas, né? Elas não estão otimistas, não. Por isso é que eu quero muito trazer sempre esse assunto aqui, para a gente não entrar nesse número, nessa estatística. E entre outros fatores, a depressão pode estar ligada diretamente à insônia. Porque a dificuldade para dormir, o despertar precoce, o sono leve, interrompido, agitado são características da insônia relacionada à depressão. E estima-se que cerca de 90% dos pacientes com depressão apresentam também alterações no sono. Enfim, tá bem misturadinho. Igual o nosso samba, né? Música clássica, erudita com samba, aqui é depressão com insônia e é tudo misturado. Mas para a gente entender e desvendar um pouco melhor esse assunto, é que nós convidamos o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, coautor de artigos científicos e livros, textos em neurologia clínica. Inclusive, ele tem um livro que é maravilhoso. Esse daqui é mais para o público em geral, que é o Antes Que Eu Me Esqueça. Ele tem mais de 100 aulas ministradas ao curso de medicina da Faculdade de Medicina da USP. É alguém que não para de estudar e traz as novidades para a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Leandro Teles. Tudo bom, Cláudia? É uma honra te receber, viu? A gente já tinha falado um pouquinho sobre a área em que a música penetra no nosso cérebro, né? Mas agora vamos falar então de depressão e insônia. Que números assustadores, ruins, né? Assustadores. Hoje a gente tem uma epidemia de quadros de depressão, o mundo todo, e o Brasil, como um país em desenvolvimento, não seria diferente. A gente tem muita depressão. O risco de alguém adoecer por depressão é em torno de 15%, muito alto. Índice alarmante. As mulheres podem chegar a 20% de risco de depressão, que é uma doença ainda menosprezada, né? Mas é uma das doenças mais incapacitantes, com risco de vida nas formas mais graves e que abre a porta para outras doenças. Quando a gente pensa em depressão e esse número muito grande, eu fico pensando assim, será que é o nosso estilo de vida que está fazendo com que isso aconteça? E ao mesmo tempo vem aquela informação que eu já tive aqui, que depressão não é invenção da cabeça, depressão é uma desordem químico-cerebral, quer dizer, tem uma desordem química acontecendo no cérebro. Tem um motivo para isso? Então, hoje em dia a gente entende a depressão como uma doença complexa. Tem fatores genéticos, então o risco de alguém que tem familiares com depressão é maior. O risco de gêmeos idênticos é maior dos dois terem do que de gêmeos não idênticos. Então existe um fator genético. Agora, sem dúvida, existe uma influência do ambiente. Existe influência de oscilações hormonais, ambientes muito estressantes. Hoje em dia o grau de cobrança é muito grande. Então hoje a gente imagina a depressão como um mosaico de tendência ou risco de ter depressão, isso é genético, e uma influência ambiental. E hoje realmente crise econômica, elevado grau de desemprego, a velocidade da informação, muita frustração, altíssimo grau de cobrança, tudo isso leva a gente a adoecer antes da hora e a adoecer às vezes desproporcionalmente. Por isso os índices alarmantes e crescentes, né? Por isso que hoje a gente a depressão é a quarta causa de incapacidade, em 2020 talvez seja a primeira. Então depressão é uma doença que sempre teve na humanidade, mas pior nos tempos modernos. Você sabe me dizer qual é o país que tem maior índice de depressão? Vários países têm. Então aí se Mas, por exemplo, um país desenvolvido, agitado, a milhão? Estados Unidos. Ou um país calmo, onde as pessoas são mais zen, mais tranquilas, menos evoluído, tem um grau menor de depressão? Na verdade, a taxa é parecida nos países, mas o tipo de pessoa é diferente. Por exemplo, às vezes no Japão, a gente tem pessoas às vezes de mais alta escolaridade com depressão. Países de desenvolvimento, tipo o Brasil, é o contrário. Pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, têm até mais depressão. A pessoa às vezes fala, não, depressão é doença de rico. Não. No Brasil, depressão é doença de pessoas com menos favorecidas economicamente, tem mais depressão. Mas a depressão ela é democrática. Ela acontece em aldeia indígena, acontece em meio rural. Então, não é se só acontece em aldeia indígena, em meio rural, acontece ela também não está só ligada a esse ritmo estressante, a esse ambiente, porque ali eles são muito tranquilos. São tranquilos, para você ver como existe também um aspecto biológico do ser humano. De repente, o cérebro começa a funcionar de forma insuficiente. Não consegue ter dopamina, serotonina o suficiente. E a pessoa, às vezes, adoece mesmo em ambientes bucólicos, em ambientes zona rural. Às vezes, se faz menos diagnóstico, mas tem depressão em criança,
que às vezes não tem muito problema para resolver. Então, depressão não é só ambiente, depressão também é biologia. É uma doença que pode acontecer em qualquer ambiente. Em ricos, pobres, negros, brancos, asiáticos, não é só fruto de estresse nem de dificuldade do dia a dia. A insônia é um sintoma da depressão ou ela é uma consequência da depressão? A insônia ela é causa e efeito. Então a insônia ela pode ser um sintoma da depressão. A depressão, o sintoma clássico dela é a melancolia, a tristeza, dificuldade em sentir prazer no que antes dava prazer, pessimismo, desesperança, falta de energia, de motivação. Esses são os sintomas clássicos. Mas além desses, você pode ter distúrbio sexual, geralmente baixa sexual, distúrbio alimentar, com ganho de peso ou até perda de peso, e distúrbio do sono. O sono, ele pode ser um sintoma da depressão. Geralmente quem está deprimido tende a dormir menos. Demora para pegar no sono, fica preocupado, ou acorda no meio da noite e não adormece. Então, a insônia pode ser sim um sintoma. Agora, o contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa começa com uma insônia e por ficar muito tempo sem dormir, isso pode ser um fator, um gatilho para ela entrar num quadro depressivo. Então, você pode vir de uma depressão e desenvolver uma insônia, a gente chama de insônia secundária depressão, ou você pode ter uma insônia que leva a uma depressão. Então, as duas evoluções são possíveis, apesar das duas doenças existirem de forma também isolada. Às vezes a pessoa tem insônia e não tem depressão. Tem insônia por ansiedade, por problemas hormonais, por distúrbios da glândula tireoide. Mas sempre quando alguém me procura no consultório com insônia, a gente tem que fazer muitas perguntas para ver se não é um caso de depressão. E às vezes a insônia é só a ponta de um iceberg. E aí precisaria juntar tudo. Já que a gente está falando de insônia e depressão, a nossa equipe foi para as ruas para saber se as pessoas relacionam uma coisa à outra. Vamos conferir as respostas. Sim, pode. Porque eu acho que a gente tem que ter uma boa noite de sono, né? Então, para as pessoas que não têm, geralmente elas ficam o quê? Se não tá dormindo, tá pensando besteira, né? Geralmente é isso que acontece. Então, acho que sim, pode vir a dar uma depressão. Acho que sim. Porque com depressão você não tem vontade de nada. Você vai dormir. Sim, com certeza. Tenho casos na família de pessoas que quando tem depressão não consegue dormir, fica com o pensamento acelerado, só fica pensando em coisas ruins e isso atrapalha o sono, né? Eu acho que talvez sim. Acho que quando você tá com insônia é por causa de algum pensamento. E esse pensamento pode te trazer alguma depressão, alguma sensação ruim. Boas as respostas, né? Ótimas respostas. Mostra como a população já tem uma cultura diferente, né? E já enxerga uma relação clara entre depressão e insônia. Muito bem. E a nossa equipe disparou o aviso que o Dr. Leandro Teles estaria aqui hoje e a gente já recebeu várias perguntas. E a primeira delas vem da Ana Paula, ela é de Minas Gerais, e ela fala: crianças também têm depressão? Porque eu tenho um filho de 10 anos e de vez em quando ele perde o sono, ele é muito ansioso e por esse motivo eu coloquei numa escolinha de futebol para ele gastar mais energias. Gostaria de saber, ela é de São José da Lapa, em Minas Gerais. E ela diz que é artesã, que já teve depressão há 7 anos e que o artesanato ajudou bastante. Ela também procurou uma igreja evangélica, hoje é evangélica, não toma mais remédios e ela também atribui a cura da depressão à fé. E obrigada, a Ana Paula disse que sempre ora por mim, obrigada. Muito obrigada. Aliás, a todas vocês que oram por mim, isso me fortalece. Obrigada, viu? Você ora por mim, eu oro por você. A gente fica combinado assim. Então vamos lá, criança tem depressão? Tem sim. Infelizmente, a depressão ela é mais comum no adulto, é mais comum no adulto jovem, na terceira idade, na mulher em torno dos 50 anos, mas pode acontecer em crianças de ambos os sexos. A gente tem em torno aí de 5 a 9% das crianças com quadros depressivos. E na infância, os sintomas são um pouco diferentes. Às vezes é uma alteração de comportamento, baixo rendimento escolar, introspecção. A criança ela muda o comportamento e nem sempre ela consegue verbalizar como o adulto faz, né? Eu tô sem prazer, eu tô triste. A criança, ela muda o comportamento, é importante que o pai e a mãe fiquem espertos com relação a isso.
e levar, lógico, para o pediatra, para o neuropediatra, para o psiquiatra infantil. Crianças também têm insônia, podem ter quadros de ansiedade, então é preciso ficar atento, principalmente com relação ao rendimento social escolar e a mudanças de comportamento. Ok. Ela fez mais uma colocação e eu queria que a gente respondesse a essa pergunta. A fé, ela pode curar uma depressão? Segura aí, você responde já já. Vamos continuar aqui com o doutor Leandro Teles, falando sobre depressão. A gente tem uma pergunta aí no ar, né? A fé, o despertar espiritual, ele pode ajudar nesse processo? Sem dúvida. Ele pode não, ele ajuda diretamente. Isso é comprovado cientificamente? É comprovado cientificamente. Na verdade, as pessoas envolvidas com fé e que desenvolvem essa fé durante um quadro depressivo, elas saem com mais facilidade. A fé, ela traz algumas coisas que antagonizam os sintomas da depressão. A depressão, por exemplo, tira a sua esperança. Coloca você numa situação de maior pessimismo, você fica mais sensível ao negativo do que ao que é positivo, você se afasta das pessoas que você gosta, você às vezes até fica presa em casa, não consegue fazer as coisas direito, e a fé ela te devolve em parte isso. Então, junto com o tratamento medicamentoso, junto com o tratamento psicoterápico, junto com as atividades de lazer e esportivas que você bem citou ali, eu colocaria nos alicerces do tratamento da ansiedade a busca da sua fé, né? Da sua fé interior e da melhor forma de expressá-la. Isso vai te ajudar diretamente e também indiretamente, porque muita gente, quando se aproxima da igreja, se aproximam de pessoas que já passaram por coisas semelhantes, de pessoas que têm sempre um conselho, uma ajuda, porque sozinho a gente fica muito mais fragilizado. Maravilha. Bom, né? Agora, a Eliette, lá do Rio de Janeiro, ela diz: eu sofro com insônia, tomo chá, calmante, sucos e nada resolve. O que fazer? Quase 1/3 das mulheres sofre de insônia. A insônia é a dificuldade em começar o sono, manter ou despertar muito precoce. Quem tem insônia no dia seguinte fica um pouco estragado. Ao longo dos dias, isso vai piorando e podem até surgir doenças mais sérias, né? Então, a primeira coisa é tentar ver como é que está o seu hábito, né? Como é que está o seu ambiente, seu quarto está silencioso, está bem escurinho, não tem muita luz direta, o seu colchão é adequado. Aí, ó, colchão ruim é um negócio que prejudica o sono, né? Falei pro doutor Leandro, hoje eu vou tomar a providência de trocar o meu colchão. Não tá bom. E é sempre o primeiro passo, cuidar do seu ambiente. Outra coisa, tentar evitar se expor à iluminação próximo da hora de deitar, mesmo a luz de celular, de tablet, de notebook. Essa luz direta inibe a secreção da melatonina, né? Outra coisa é evitar atividade física muito extenuante perto da hora de dormir. É fundamental fazer exercício físico antes, pelo menos umas 2, 3 horas antes de deitar. O ideal seria de manhã até o final da tarde, né? Evitar alimentos que te excitam, né? Alimentos com cafeína, alimentos de difícil digestão, né? Então ela teve uma boa ideia de um chazinho, alguma coisa que te leve a mais tranquilidade, a mais calma. Tentar fazer uma meditação, às vezes por exemplo, ela uma falou que não está leitura agradável. resolvendo e ela quer saber o que fazer. Para todas essas pessoas que têm o seu quadro de insônia não resolvido por essas questões ambientais, eu chamo isso de higiene do sono. Você fez tudo e não resolveu, sem dúvida procurar atendimento médico. Para ver se não é um distúrbio de tireoide, para ver se não é caso de uma insônia sintoma de outra doença, se ela não tem um quadro de ansiedade ou de depressão, se ela não está sobrecarregada no trabalho ou na vida pessoal e o cérebro está com dificuldade de desligar, se não é caso de um medicamento, seja para essa doença, seja para a própria insônia. Então, esses casos que não melhoram com essas dicas universais, de dormir no mesmo horário, de buscar o quarto só com sono. Se você não melhorar com essas dicas de higiene do sono, sem dúvida buscar ajuda médica para triar as outras doenças, né? E se for o caso, tratar a insônia primária. E aí tem vários tratamentos, desde mais naturais até os mais radicais. Fato é que dormir mal não é opção. Se você dormir mal durante longo tempo, você vai adoecer de forma até mais grave. Então vamos cuidar. Agora, a Angélica, também do Rio de Janeiro, ela fala: doutor Leandro, como saber se uma pessoa está com princípio de depressão? O meu esposo sempre foi uma pessoa autoastral, positivo, amigo de todos e dando força a todos. Ele pesava 71 quilos, hoje ele está com 60 quilos, sem perda de apetite. Fica para baixo, não tem ânimo para nada. Qualquer mudança de comportamento numa pessoa próxima de você, ou até em você mesmo, pode ser indicativo de depressão. O sintoma mais clássico é perda de prazer em coisas que antes davam prazer,
melancolia e tristeza, ou sem motivo, ou desproporcional ao motivo. A pessoa tende a ficar mais isolada, ela é uma pessoa às vezes meio humorada, começa a ficar muito irritada, pode ter sintomas de ansiedade. Tudo que é negativo parece que cresce na pessoa. Ela fica mais frustrada, mais negativa e transmite isso. Uma coisa importante que ela falou é isso, oscilação de peso e apetite, baixo interesse sexual, pode ser sinal, alteração do ritmo de sono. Então a pessoa vai deixando e vai se anulando. Às vezes, no caso do homem, deixa de fazer a barba, deixa de se arrumar. Então ele para de se cuidar, para de se cuidar das pessoas próximas. Em quadros mais graves, a pessoa pode não querer nem sair de casa. Acorda de manhã sem vontade de trabalhar. Então, no caso dela e de tantas outras mulheres que estão percebendo que o marido mudou de comportamento, elas precisam estimulá-los a procurar ajuda. Sem dúvida nenhuma. Tem que ter uma conversa franca. Você não é o mesmo, a gente não percebe você tão feliz, nem fazendo as pessoas ao seu redor tão felizes. Inclui a gente, essas pessoas que estão comunicando a ele, e levar para o médico. Às vezes é a depressão, às vezes é um tireoide que está ruim, às vezes é a andropausa, a testosterona está baixa, às vezes é outra doença também. Mas é fundamental. Cuidar, né? Não pode deixar a pessoa chegar no fundo do poço. Então tem que reconhecer mesmo formas leves, onde aquele mau humor crônico, aquela dificuldade de levar a cabo o seu dia, aquela mudança de personalidade, de comportamento, levar sem preconceito. Sim, eu bato muito nessa tecla desde que eu comecei o programa. A gente não tem preconceito de ir no oftalmologista, de ir no otorrino, de ir no ortopedista. Por que a gente tem preconceito de procurar ajuda no neurologista e no psiquiatra? A nossa cabeça não está separada do nosso corpo. Quem é que disse que tem problema ter problema na mente? Gente, não é escolha, não é verdade? Tem que tratar. Tem que tratar. E tem esse conceito do preconceito, do psiquiatra, do neurologista, do clínico. Agora tem que levar essa informação ao médico, sem dúvida. Quer continuar? Não, pode falar. Adriana, de São Paulo, ela diz: doutor, boa tarde, moro em Diadema, minha sogra está com depressão e teve uma crise esses dias. É normal a pessoa ter alucinações com tremedeira? Não é normal. Isso é um dos sintomas psiquiátricos mais graves. Alucinação, ilusão, ou psicose, paranoia. Quer dizer, a pessoa tem uma sensação de algo que é irreal. Isso é extremamente grave e tem que avisar o médico, o psiquiatra, ou o neurologista, ou o clínico que esteja acompanhando. A gente pensa que paranoia e psicose só acontecem em casos tipo esquizofrenia ou bipolar. A depressão muito grave, a pessoa pode ver vultos, ouvir vozes, ter pensamentos intrusivos de morte. Então existe isso, a depressão psicótica. Então isso pode ser um sintoma de gravidade. Então se alguém está deprimido e fala que está tendo alucinações ou pensamentos de morte, desapego à vida, isso é uma emergência. Tal qual uma arritmia, um infarto, um AVC, isso é uma emergência médica e tem que dar toda atenção e suporte a esse tipo de paciente. Ok, a Ana Cristina, ela é de Sorocaba e ela fala: a minha mãe vive bem quieta, não quer saber mais de ficar entre as pessoas. O que acontece é que meu pai é muito bruto, grosseiro e ela parece estar perdendo o gosto pela vida. Eu tenho medo dela estar depressiva. Como é que essa filha pode ajudar a mãe? O medo dela é totalmente pertinente, né? Às vezes pessoas que passam por estresse crônico, relacionamentos complicados, dificuldades financeiras no trabalho, isso é um fator de risco para a depressão. Tem que ver a idade. Também as pessoas da terceira idade, às vezes, não verbalizam bem a depressão e você percebe que elas vão ficando mais caídas, mais fechadas. Às vezes até lembra quadros de demência, quadros de Alzheimer, de esquecimento e o quadro de depressão. Então é importante ficar de olho, chegar perto da mãe e levá-la a um profissional adequado, a um psicólogo, a um psiquiatra, porque pode ser o caso dela precisar ou de medicamento ou de ajuste do ritmo de vida. E pode também ter que rever a relação com o pai. Pode ser que o pai tenha que participar disso, mudando o seu comportamento, porque ninguém aguenta esse tipo de regime a vida inteira. Então chega uma hora que é importante cuidar do outro e não só agir na brutalidade ou no egoísmo numa relação a dois, né? Ok. Entre dormir mal e tomar remédio orientado pelo médico, o que é o melhor? Sem dúvida, tomar remédio orientado. Dormir mal não é opção. Quando você dorme mal, no dia seguinte você já tem risco de acidente doméstico, tá menos criativo, tá mais irritado, pode bater o carro. Então, semanas depois, você tá com a imunidade mais baixa, sua pele não tá igual, você tem risco de piora de hipertensão, diabetes, colesterol. A longo prazo você envelhece, tem risco de infarto, derrame, doenças degenerativas. Então, dormir mal cronicamente não é opção. Tem que se dedicar ao sono. Em casos que ele vai mal, tem que tratar e seguir o tratamento médico. Muito bem. A Edmar Roberto, ela fala: boa tarde, eu gostaria de saber se a ansiedade
faz dormência no pé? Porque eu tenho ansiedade e meu pé fica dormente. Pode acontecer. A ansiedade, ela dá vários sintomas, psíquicos e físicos. Ela pode dar aquela pressão antecipatória, sofrimento antes da hora, sensação de que algo está prestes a acontecer, aumento da percepção de estresse. Agora, no corpo pode dar taquicardia, falta de ar, tontura, pode dar formigamento. É igual quando você vai encher bexiga e você enche rapidinho, começa a formigar o lábio, as mãos. Só que geralmente são os pés, os dois, simultaneamente. Agora, se é um pé só, ou se esse sintoma não foi bem investigado, é melhor avisar o médico para ver se ele não tem ansiedade e outra coisa. Então, pode dar, mas pode ser coisas diferentes, principalmente se for um pé só. Se for um pé só, pode ser diferente. Se forem os dois pés, duas mãos, em Mas é torno dos normal a lábios, gente ter uma dormência no pé? Quando, por exemplo, eu tô aqui, parada, tô com a perna cruzada. É normal meu pé ficar dormente? pode formigar. Tem pessoas que por pensamento ou de nervos ou de vasos, dependendo da posição, pode formigar. Aí você mexe a posição, aquilo piora um pouquinho, logo depois melhora. Agora, se é um formigamento que te atrapalha, que é em qualquer posição ou que dura mais que minutos a poucas horas, sem dúvida tem que buscar ajuda médica, porque pode ser problema vascular, pode ser problema de nervos, mas a ansiedade é sim uma das causas, por levar uma respiração mais rápida, de formigamento que vem e vai. Uma das, mas não a única. Ok. A Carla de Belém, ela gostaria de saber se angústia, ansiedade, depressão, só com consulta no médico, no psicólogo, no psiquiatra que podem ser diagnosticados. O ideal é a participação do profissional médico. Lógico que de formas mais leves, a pessoa mudando os hábitos, buscando talvez a ajuda de um psicólogo, mas o médico é importante que conheça a história. Ou o especialista, ou para quadros mais leves, até o não especialista. O ginecologista, o clínico do posto, o clínico geral, pode lidar com quadros de depressão e ansiedade de leve intensidade. A gente sempre tem que respeitar a doença e usar um tratamento multidisciplinar, onde a psicoterapia, os familiares, o paciente, o educador físico, o nutricionista e o médico compõem uma equipe para tirar o paciente o mais rápido do seu problema. Né? Muito bem. Eu acho que a gente conversou bastante, mas ficaram várias perguntas aqui. Eu quero agradecer a você que mandou, pedir desculpas, porque eu não consigo ler todas, são muitas, mas a sua participação é extremamente importante para todos nós e eu espero que você tenha sido ajudado. Uma consideração final, então, lembrando que tem muita gente, pelo que eu já vi aqui, com depressão e com insônia, doutor. Fundamental, as duas doenças podem acontecer separado, podem acontecer junto. A insônia pode levar à depressão, assim como a depressão pode trazer, dentre os vários sintomas, a insônia. É fundamental que você reconheça precocemente em si e nos outros e que busque ajuda profissionalizada, orientada, especializada, seja de psicólogos, seja da equipe médica, para resolver o quanto antes. São doenças crônicas e progressivas. Se pegar elas no começo, a resolução é mais rápida e mais fácil. E volta rápido também falando nisso, tá bom? Não demora. Vamos falar de distimia? Vamos, mau ótimo humor. tema. É mau humor, não é? A distimia é uma forma mais leve de depressão, acima de 2 anos de sintoma, aquele mal-humorado crônico, uma forma leve, extremamente frequente, e muita gente não faz diagnóstico. Vamos falar dos rabugentos. Ah lá, tem rabugenta também, mas os homens são rabugentos, né? Às vezes são. As mulheres também, né? Lá os homens falando. Doutor Leandro Teles está no Neurologista Leandro Teles e o site é leandroteles.com.br, www.leandroteles.com.br ou no Face, Neurologista Leandro Teles. Até a próxima. Até a Muito próxima. obrigada por Bom ter programa.